Boa noite, meus alunos da EJA. Estamos aqui de volta, como dá. Sabemos que estamos ainda na pandemia, então continuamos com aula remota. Eu trouxe aqui uma mensagem que diz o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase é de Mário Sérgio Cortella e eu acho bem pertinente para o momento, porque é o que nós estamos tentando fazer aqui. Estamos fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Lógico que o interessante seria todo mundo em sala de aula, como a gente sempre esteve, mas como não é possível, é o melhor que a gente tem. E eu queria que vocês fizessem a mesma coisa, se esforçassem o máximo que conseguir. Eu sou Luciana, professora de matemática, vou ficar com vocês nesse terceiro trimestre, ainda de 2020. E nosso conteúdo de hoje é o tratamento da informação. Então a gente sabe que por conta dessa pandemia, a gente vê muito na televisão falando sobre os números, quantidade de mortes por dia, quantidade de casos. Agora com a vacina também a quantidade de vacinados. Então tudo isso é importante a gente acompanhar. E aqui no gráfico nós vamos ver então o mapa do Brasil e nele vem várias informações. Entre essas informações aqui, nós vamos observar o seguinte: nós temos essa informação que se trata do título do nosso gráfico, nesse caso aqui, mortes e casos de coronavírus nos estados. O título é o que indica do que se trata, o que está falando nessa imagem aqui. Outra coisa importante que nós vamos observar é esse cantinho, onde aparece aqui uma legenda. Essa legenda ajuda a gente a entender as informações que aparecem. Olhando aqui os estados em alta, são 7 estados em alta e está pintadinho de vermelho. Então, todos esses estados aqui que aparecem que está vermelho, eu sei que é o estado que está em alta no caso de mortes e casos de coronavírus. Outra informação importante que a gente tem que olhar no gráfico é a fonte, de onde ele veio. É confiável ou não é confiável? Então, nesse caso aqui, foi retirado do G1 de São Paulo e o dado atualizado às 20 horas do dia 8 de fevereiro de 2021 e a fonte é o consórcio de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Então, em um único gráfico, nós temos várias informações. E o que seriam então esses gráficos? O gráfico é importante porque assim a gente consegue pegar várias informações e apresentar de uma forma mais fácil de entender. Fica bem mais simples porque a gente utiliza o visual para conseguir interpretar informações. Esse gráfico então, ele tem várias formas diferentes. Ele pode aparecer em formato de barras, como esse, também setores e também linhas. E alguns gráficos também pode acontecer de juntar mais de um formato desse daqui, como nós vamos ver aqui adiante. Principais elementos dos gráficos. O que nós temos que observar em um gráfico quando nós vamos fazer a leitura dele? Nós temos que olhar o título, como eu mostrei naquele outro, O título é o que diz a informação que tem ali, do que se trata aquele gráfico. Temos também os números, que são os valores que são apresentados, os dados que são colocados. A fonte, muito importante, porque você não pode acreditar em qualquer coisa que aparece, tem que ser fonte segura. E também a legenda, porque é a legenda que vai te ajudar a entender o que está ali, entender as informações que aparecem. Voltando ao mesmo gráfico de antes,
a gente pode observar todos esses itens que foi colocado. Nós temos então o título, que é o que está me falando aqui sobre o que se trata. Nós temos a fonte, me indicando que é confiável. Nós temos a legenda, que vai me ajudar a entender o que se trata esse gráfico aqui, quais as informações que ele está trazendo. Então, nesse daqui, nós temos que 7 estados estão em alta, e observando aqui, todos eles que estão em vermelho estão em alta. Associando ao amarelo, são os estados mais o Distrito Federal que estão em estabilidade. Então, eu sei que todos que estão em amarelo estão em estabilidade. E aqui, estados em queda, que são esses aqui que estão em azul. Então, eu sei que todos esses estados que aparecem aqui no mapa, que está pintadinho de azul, ele está em queda no caso de mortes por causa do coronavírus. Outra informação que a gente pode observar na legenda são esses números. Nesses números aqui indica a quantidade de estados que está em cada situação. Nós temos 7 estados em alta, 11 estados em estabilidade e 8 estados em queda. Seguindo outro tipo de gráfico, esse daqui é um que aparece em 2 situações. Ele aparece as barrinhas, apesar de estar bem juntinho, porque ele é um gráfico de um período muito longo, e ele também aparece uma linha. Nessa situação aqui, nós vamos ler da mesma forma, observando os mesmos critérios. Vou olhar então qual é o título, o tema. Aqui eu já olho, ó, não estou falando mais a nível de Brasil, estou falando agora da Bahia. Então, da Bahia, tem aqui 10.412 mortes e 609.755 casos. E aqui embaixo vem falando o seguinte, ó, mortes por Covid-19 por dia. Então, esse daqui é o título do nosso gráfico, é o assunto desse gráfico. E aí nós vamos observar que aqui embaixo também tem a fonte, a mesma fonte do gráfico anterior, e na figura em si, eu tenho informações na horizontal, que são os meses do ano, e nós temos informações aqui também na vertical, que são a quantidade de pessoas, de mortes que aconteceram por dia. Observando a linha, eu vou conseguir ver nesse espaço longo de tempo como foi o comportamento desses casos de mortes nesse espaço todo aqui. Então, aqui a gente observa que começou com 0 e esse valor, essa quantidade de mortes foi subindo. Aqui teve uma leve queda, subiu novamente e foi desenhando esse gráfico. Aqui nós tivemos uma queda maior. Reparem que aqui, ó, caiu uma quantidade boa e voltou a subir novamente e foi seguindo. Então, esse gráfico aqui, ele mostra as mortes por Covid por dia num prazo bem longo. Começando aqui, ó, no mês de abril, ele veio até agora o mês de fevereiro. Então, o que que nós podemos tirar desse gráfico aqui? Se eu quiser saber, num determinado mês, como foi essa média de mortes, eu vou observar aqui embaixo o mês que eu quero saber. Vou pegar aqui o mês de setembro e vou olhar onde é que está essa linha aqui, ó. Essa linha, ela está mais ou menos aqui e ela vem até uma faixa de 50 e poucas mortes por dia.
Então, quando nós formos observar esse tipo de gráfico, nós temos que lembrar do que ele traz de informações, de onde eu posso localizar uma informação determinada. Esse daqui nós vamos utilizar a informação que tem na linha e a informação que tem na coluna. No gráfico anterior, nós vamos utilizar a legenda, nessa legenda, para observar o que está acontecendo, o que tem de informação aqui na figura. Então, a depender do gráfico, tem informações que a gente escolhe de uma forma diferente. Como encontrar isso daqui? Podemos encontrar, então, observando a legenda e observando a figura, ou observando um ponto determinado, que nesse caso aqui, a utilização até de uma régua ficaria interessante para poder achar. Porque com a régua eu vou saber direitinho qual ponto que ele se encontra. Se eu quero saber aqui, por exemplo, após a maior alta que teve aqui, que a gente pode sinalizar que foi aqui, né? O lugarzinho que ele chegou maior, logo depois daqui, qual foi a queda maior que eu tive? Ou aqui embaixo, onde que eu tive um lugar aqui que a quantidade de mortes foi menor? Então, tudo isso a gente consegue olhar, observando o que eu quero saber, a data ou o mês, e aqui observando a quantidade que teve nesse espaço de tempo que eu quero observar. Esse outro daqui, ele também parece com o anterior, porém ele está um pouquinho maior, dá para a gente visualizar melhor. De novo aqui nós temos o título, casos por Covid por dia. Aqui também tem dizendo de onde é isso, né? É só na Bahia. E aqui nós seguimos também com a mesma situação. Nós temos um gráfico aqui que nos dá informações na horizontal e também nos dá informações aqui na vertical. Na horizontal nós temos os meses e na vertical nós temos a quantidade, né? Nesse caso aqui, a quantidade de casos de Covid-19 por dia. E nós temos como visualizar em 2021, por exemplo, que começou aqui, a gente pode comparar de como está agora, aqui no comecinho de 2021, comparar isso daí, por exemplo, com o mês de julho do ano passado. Reparem que se eu fizer essa comparação, em julho a quantidade estava bem maior, está mais alto. Esse gráfico, esse espacinho aqui está bem mais alto. Comparando então, julho foi mais alto do que o comecinho de 2021, que ficou aqui. Se eu for observar nesse espaço que aparece, onde que teve mais casos por dia, então eu vou observar onde essa linha subiu mais, que será aqui, nesse pedacinho. Foi o lugar aqui, ele ficou mais alto. Se eu quiser saber onde ele baixou num certo espaço, eu vou olhar onde ele está mais baixinho, aqui, ó. Tudo isso aqui é informação que a gente tira de um único gráfico. Depende muito do que a gente quer encontrar nele. Se eu quero saber, por exemplo, como está fevereiro? Fevereiro, esse mês ainda, né? Fevereiro está aqui, ele começou aqui. Lembrando que a gente ouve muito falar na televisão, média móvel, né? Sempre falando assim. E o que se trata essa média móvel? Eles pegam durante a semana, soma todos os casos e divide pela quantidade de dias da semana. Isso vai dar uma média, que é o que eles colocam no gráfico. Então, nesse caso aqui, o mês de fevereiro que começou nesse ponto,
para frente, cada risquinho desse aqui que a gente não consegue visualizar direito, cada um desse aqui é um dia. E quando eles calculam a média móvel, aí sim aparece essa linha vermelha aqui. Por isso que às vezes tem esses risquinhos que passam um pouco da linha. Porque quando é calculado a média, ele fica um pouquinho menor do que a linha, do que a quantidade de casos por dia. Então agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem utilizar jornais, internet, ou assistir o jornal mesmo na televisão, escolher um dia da semana para poder fazer esse trabalho e vocês vão observar esses dados da Covid-19 naquele determinado dia, vão anotar o seguinte: o título que aparecer lá, se vai ser mortes por Covid, se vai ser quantidade de casos, se vai ser quantidade de vacinados, né? Porque aparecem vários. Você vai escolher um, vai anotar o título, você vai anotar a fonte, de onde veio a informação que você está tirando. Importante incluir a data, porque esses dados são muito dinâmicos. Hoje o resultado é um, amanhã já é outra coisa, então precisa saber qual foi o dia que você colocou para poder fazer esse trabalho. Anotar a data também. E também as principais informações que apareceram nesse gráfico. Quais são as principais? Além do título, o que você achou mais relevante que apareceu? Foi o aumento, a queda? O que mais te chamou a atenção? O que você viu de importante na leitura daquele gráfico? Ok? Feito isso daqui, feito esse trabalho, vocês vão anotar direitinho e enviar para os professores de vocês que estão nas escolas. Beleza? Para concluir aqui então, eu trouxe mais uma mensagenzinha. As sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso. E agora, na situação que nós estamos, realmente os estudos está na mão de vocês. Nós estamos daqui fazendo tudo o que a gente pode, mas se vocês não fizerem a parte de vocês, não vai para lugar nenhum, né? Então, realmente, dessa vez, 90% pelo menos do que vocês podem aprender está na mão de cada um. Então, corram atrás, se esforcem, busquem as escolas, busquem os professores, façam tudo o que vocês conseguirem, porque é para vocês. É a única coisa que a gente tem na vida, é o que a gente aprende. É a única coisa que ninguém tira da gente. Certo? Então, gente, até a próxima e aguardamos o retorno de vocês então.